Olá pessoal, eu sou Marcelo Spalding, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje nós vamos conversar sobre uma polêmica, daquelas polêmicas que rende muita conversa em mesa de bar, grupos de WhatsApp sobre escrita, sobre livros. O que é melhor, o livro ou o filme? Será que sempre os livros são melhores do que os filmes? Vamos conversar sobre isso, e o gancho é o filme Conclave, que é um dos indicados ao Oscar de melhor filme. Tem um livro também que foi um best-seller, foi um livro muito lido, muito comentado. E aí eu vou fazer aqui uma comparação dos dois e trazer outros exemplos para a gente discutir se o livro sempre é melhor do que o filme. Depois da vinheta a gente começa. Enquanto isso, não deixem de se inscrever no canal, deixar aí o curtir de vocês e, claro, colocar nos comentários a opinião de vocês. Se livros sempre são melhores do que os filmes e se existe algum caso que vocês acham que o filme ficou melhor do que o livro. Ano passado, eu fui no cinema ver Tipos de Gentileza e no trailer apareceu sobre o Conclave. O trailer me chamou a atenção porque ele envolvia uma história de política, da igreja, são temas que me interessam. E aí eu descobri que o filme, que só seria lançado em janeiro de 25, tinha um livro. E fui atrás do livro, então. Comprei o livro, li o livro com interesse, gostei do livro, fiz uma resenha aqui para o canal sobre o livro. E agora, então, saiu o filme, fui correndo no cinema assistir, e é inevitável a comparação do livro e do filme. Essa polêmica é muito comum entre nós que gostamos de ler, gostamos de cinema, mas também vale dizer que o cinema, desde a sua origem, se inspira fortemente em livros. Existe um filme, um curta-metragem de 1903, gente, no cinema não tinha nem 10 anos, que é uma adaptação de Alice Fez as Maravilhas. E o que o cinema fazia naquela época? Ele tentava trazer a mesma história do livro para o filme. Ele tentava transportar o livro para o filme. E isso, aos poucos, o cinema percebeu que não é possível. Então, hoje, na literatura comparada, que é uma área da literatura, inclusive, muito produtiva, muito interessante, na literatura comparada se tem uma teoria da tradução. E tradução não é apenas traduzir do português para o inglês, do português para o espanhol. Traduzir também é traduzir do livro para o filme, do livro para o seriado, do seriado para o filme, do musical para o filme, enfim. Quando a gente muda a mídia, quando a gente muda a linguagem que a gente vai contar uma história, a gente está fazendo uma tradução daquela história. E pensando em tradução, a gente pode pensar assim: a narrativa ela é mais fácil de traduzir do que a poesia, do que a lírica. Por quê? Porque a narrativa é composta de um esqueleto, que é o esquema da narrativa, né? Que são os acontecimentos principais da história. Então tem esse esqueleto, ele tem uma pele, que é o texto, e ele tem uma aura, que é o que transpõe o efeito que a narrativa coloca na gente. Então, Romeu e Julieta. O esqueleto de Romeu e Julieta é que um casal jovem tem que se conhecer, tem que se apaixonar, a família vai proibir esse relacionamento e eles vão ter ali o final com o suicídio, o final trágico. Esse é o esqueleto. Qualquer adaptação, qualquer texto em português, espanhol, inglês, precisa trazer esses elementos para que a gente identifique aí Romeu e Julieta. A pele é o texto, é a linguagem. Então, quando o Milor Fernandes traduz Romeu e Julieta para português, ele vai traduzir com outras palavras do que escreveu Shakespeare em inglês lá atrás. Quando um autor, de repente, escreve uma versão contemporânea da obra, ele vai colocar outras palavras também. Então, a pele muda. Na tradução, o esqueleto, em tese, se mantém, mas a pele vai mudar. E o efeito causado pelo texto deve se manter também. Então, o efeito no leitor que leu Romeu e Julieta em inglês deve ser semelhante ao efeito do leitor que leu Romeu e Julieta em português. Essa seria a ideia da tradução de uma obra. Então, claro que minhas referências, a experiência de leitura de alguém que lê no Brasil em português ou alguém que lê na Inglaterra em inglês vai ser distinta. Mas a pessoa não pode achar que Romeu e Julieta é uma comédia. Ela não pode achar que é um texto político. Ela tem que ter aquele efeito proposto lá por Shakespeare quando escreveu Romeu e Julieta. Então, vamos lá. Nós temos o esqueleto, nós temos a pele e nós temos a aura, que é o efeito produzido pelo texto. Quando uma obra é transposta para o cinema e ela mantém o mesmo esqueleto, se espera que ela mantenha também, claro, a mesma aura, o mesmo sentimento, o mesmo efeito do texto escrito.
E há casos de obras que mudam esse esqueleto. Um exemplo clássico é Peter Pan. A história da Disney do Peter Pan é muito diferente do texto do livro do livro do Peter Pan. Pinóquio também é do Carlo Collodi. A história que a gente vê no desenho da Disney é muito diferente do livro do Pinóquio do Carlo Collodi. Então, nesses casos, o efeito vai ser distinto porque o esqueleto é distinto. O que se aproveitou, então? O universo ficcional. Mas eu acho que esses são os casos mais controversos, que são os casos em que a obra adapta o texto modificando o texto. É quando se faz um filme de um livro mudando o final do filme, ou se faz um seriado acrescentando elementos, indo além da história do livro. Isso eu acho que é um caso um pouco mais polêmico e controverso. Digamos que é uma outra obra. Não dá para se comparar, talvez, uma com a outra. Agora, quando o filme ou o seriado ele tenta manter o mesmo esqueleto do livro, ele tenta manter o mesmo enredo, os núcleos narrativos mais importantes do livro, a gente pode sim comparar o filme com o livro. E aí, então, eu chego no Conclave. O Conclave mantém esse esqueleto e mantém o efeito. Inclusive, é uma história que tem uma surpresa no final, tem um turning point no final interessante, que talvez no filme tenha ficado mais claro do que no livro, porque no filme, pelo uso da imagem, eu não posso aqui dar spoiler do final, né? Mas talvez no filme tenha ficado mais fácil, mais verossímil de entender do que no livro, mas ele mantém o esqueleto e ele mantém esse efeito por consequência. Ainda assim, me parece que o livro, se eu tivesse que votar, né, para não ficar em cima do muro aqui, no caso do Conclave, o livro é melhor. O livro é melhor porque a descrição que ele faz do Vaticano, dos quadros, ela é impressionante. O livro descreve muito bem isso e é uma descrição que não exagera, ao mesmo tempo nos coloca lá dentro, nos transporta para aquele ambiente. Então, por mais que o filme tenha um figurino interessante, tenha também uma direção de arte muito boa, o livro ele deixa isso na nossa imagem, né? A gente se sente lá dentro. Eu acho que o livro, nesse aspecto, ele acaba sendo mais interessante. O livro, ele não precisa, em alguns momentos, me parece que o filme é um pouquinho mais respeitoso à igreja do que o livro. Então, no filme aparece que ali os bispos estão, de certa forma, não levantam a sério aquele conclave. O livro não tem necessidade disso, porque não tem a imagem. O livro vai focando apenas em alguns elementos. Então, o livro pareceu também um pouco mais sóbrio nesse sentido. O filme tem momentos cômicos, até que o livro não tem. O livro mantém uma sobriedade um pouquinho maior, mantém o thriller, o suspense um pouquinho maior. E aí tem uma questão de aceleração da narrativa no filme que eu não gostei. Então, não compromete a compreensão do filme. Eu fui assistir ao filme com uma pessoa que não havia lido o livro e ela adorou o filme, ela entendeu bem o final, mas me parece que tem o turning point ali, fica um pouco acelerado. Por que, que o papado não vai para um personagem que seria mais óbvio e vai para um outro? No filme, isso parece que acontece muito rapidamente. Tem uma cena única que parece que justifica tudo isso. E no livro, não. No livro, esse jogo político ele é construído com mais calma. Então, o terceiro ato do livro, ele é muito mais bem construído, com muito mais calma do que no filme. Então, se eu tivesse que escolher, o livro me pareceu melhor do que o filme. Mas o filme é excelente. O filme é muito bom, o filme merece os prêmios que ele tem ganhado, a temática é interessante, o Robert Harrison é muito feliz na escrita, na escolha das temáticas, é provocativo, mas ele não é desrespeitoso, ele traz uma questão ali sobre o conservadorismo contra a questão mais moderna da diversidade, e o livro traz muito bem isso, o filme também mantém isso, o papel das mulheres na igreja, o filme inclusive dá uma importância para a freira, que é interpretada pela Isabella Rossellini, que o livro talvez não dê, mas ambos são muito bons. A pessoa que não leu o livro e vê o filme vai gostar do filme, a pessoa que não viu o filme e leu o livro vai gostar do livro, e talvez a pessoa que tenha primeiro lido o livro vá ter a sensação de que o livro é melhor, é um pouco mais completo, mais denso do que o filme. Mas aí que me surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Ah, Marcelo, claro, sempre o livro é melhor do que o filme. Será que é? Será que sempre o livro é melhor do que o filme? De fato, na maioria das vezes é. Vamos pegar mais alguns exemplos aqui. Menina que roubava livros. O livro é muito interessante e eu acho muito melhor do que o filme. Um dos motivos é que a narradora do livro, que é a Morte, é uma narradora fantástica, uma ideia incrível,
que teve aqui o Marco Suzak para fazer o livro. E no filme não funciona tão bem essa ideia de manter uma narradora ficcional. O filme tem aquela narração em narrador-câmera que vai acabar preponderando. Então, o livro aqui, para mim, é muito bom, é muito melhor, porque a técnica usada para o livro ela não é facilmente replicável para o cinema. Outro exemplo que o livro me pareceu bem melhor que o filme também é o Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, do Jonathan Safran Foer. Aqui o filme tem atores ótimos, Tom Hanks, Sandra Bullock, que concorreu ao Oscar também, mas me parece que o livro ele é muito mais envolvente, interessante, diferente, tanto que o filme pouco é falado, não se fala muito desse filme, e o livro é um dos livros mais impactantes, ele é mais ousado. A história do livro do filme é uma criança que perde o pai no 11 de setembro. Isso é o argumento, não é spoiler, tá? Logo no começo isso fica claro. Só que o livro é narrado pelo menino e, além do texto, ele tem intervenções gráficas muito curiosas, porque são intervenções gráficas que não estão no texto. A gente precisa ler o livro para chegar nas intervenções gráficas. Então, o menino vê uma porta e aí mostra a porta que ele está vendo. Tem uma cena que ele vai digitar a máquina e ele faz essa página que ele digita na máquina. Então, o livro nos mostra a página ao invés de ficar descrevendo a página. Então, ele é um livro interessante e ousado na ideia de que a diagramação do livro, o layout do livro, participa da história. Ele é importante para contar a história. E por isso o livro, para mim, além da questão do narrador, a questão do uso dos elementos gráficos faz com que o livro seja muito, muito, muito bom. E o filme seja um filme bom, não mais do que isso. Então, aqui também o livro é melhor do que o filme, de fato. A Invenção de Hugo Cabret, para ficar os indicados ao Oscar, é um outro livro que ele joga demais com a ideia da ilustração. A gente fica folheando o livro e tem partes narradas por texto e partes narradas pela ilustração. E elas não são redundantes. Então, a pessoa vai lendo o livro, daqui a pouco tem um momento em que é o desenho, porque o desenho é um elemento importante da história. Para quem viu o filme vai lembrar disso também. Então, eu também acho o livro muito, muito, muito interessante. Ele é um livro que é diferente, ele é ousado, ele joga com essa ideia de linguagens, de linguagem gráfica, linguagem texto, a linguagem adulta, a linguagem juvenil. Então, ele é um livro muito interessante. Só que, neste caso, o filme ficou tão bom que eu tenho dificuldade de dizer que o livro é melhor do que o filme. Aqui é um caso feliz e raro de obras que são tão boas quanto nas suas áreas. Me parece que o filme entende essa ideia de que traduzir um livro não é simplesmente transportar uma linguagem para outra, e o filme acaba funcionando muito bem enquanto filme. O Conclave também tem esse mérito, o Conclave usa muito mais, por exemplo, o som, ele tem tomadas um pouquinho mais longas, sem nenhum diálogo, coisa que não é possível para o livro, né? Mas o Hugo Cabret, o filme, eu acho excelente, eu acho um dos melhores filmes, daqueles filmes para ver com os filhos, para ver com a família inteira, que se produziu. Então, aqui eu diria que os dois são nota 10. No 2 nota 10. Não quero dizer que ele é melhor do que o filme, mas, de fato, o livro ele é monumental. Aqui tem alguns exemplos de ilustrações que vão ajudando a contar essa história. Mesma coisa, mas aí pendendo um pouquinho mais para o filme, é este livro chamado Extraordinário. Também é um livro para toda a família. Eu não vou dizer que é um livro ou um filme juvenil, porque qualquer. É para ver com a família inteira na sala, sabe? Ele funciona bem com criança, com adolescente, com adulto. Todos vão sentir o efeito dessa história. Ele também tem um esqueleto semelhante, né? Então, os episódios principais do filme respeitam o livro que vem antes do filme. Os atores também são ótimos, Julia Roberts de novo, Sônia Braga está aqui. Só que o filme ele é de uma delicadeza e ele representa visualmente, porque aqui na História Extraordinário o menino tem uma doença, agora eu não vou lembrar e não anotei a síndrome, mas ele tem um rosto que acaba sendo um rosto que fica deformado, e isso gera diversos tipos de preconceito dessa criança na sociedade. E aí o filme precisa mostrar isso. Inclusive o recurso do capacete astronauta aqui é fantástico, ele aparece também no livro, mas o filme é de uma delicadeza e ele é claro que é a sessão da tarde, né? O final vai ser idílico, mas vale muito a pena assistir, vale assistir com os seus filhos para discutir questões como bullying, como diversidade, mas eu acho esse filme aqui muito bem feito, muito delicado, e o livro é muito bom também, da RJ Palácio, mas eu realmente aqui pende mais para o filme. O filme é nota 10, o livro é nota 9, digamos assim,
para a gente ver que nem sempre o livro é melhor do que o filme. Uma coisa que eu fiquei curioso depois de ver Conclave é se essa minha opinião não poderia mudar dependendo da ordem em que eu fiz as coisas. Se a primeira pessoa vê o filme e depois lê o livro, ela não tende a gostar mais do filme. Até porque se ela foi ler o livro depois de ver o filme, é porque ela gostou do filme. E vice-versa. E se a pessoa, quando lê primeiro o livro e depois vê o filme, se ela acaba não gostando mais do livro por ter sido o ponto de contato com a história. Isso não tem como a gente saber, né? Porque eu agora já li os livros e os filmes e eu vou ter que escolher uma ordem. Não vai ser possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui, de fato, eu vi o filme primeiro, então pode ser que tenha enviesado a minha opinião. Já no Cidade de Deus, ele é um caso que, para mim, claramente o filme é melhor do que o livro. Claro que a gente está falando aqui de um filme que é um dos melhores filmes produzidos no Brasil nos últimos tempos. Ele é um filme incrível, fantástico, não por acaso concorreu a vários Oscars, mas o filme ele tem um foco narrativo no menino que não tem no livro. O livro é narrado em terceira pessoa. E isso me parece que faz o filme ficar um pouco mais leve, sem ser superficial. Pelo contrário, é uma porrada, né? Mas o livro, em muitos momentos, ele é muito denso, ele é muito violento. E ele cria uma diferença entre aquele narrador, culto, observador, daquela população, nos diálogos, com a linguagem coloquial, que me incomoda também. E o filme resolve isso tendo ponto narrativo, foco narrativo no menino. Então, aqui é um exemplo de que, sim, o filme pode vir a ser melhor do que o livro. Eu acho que não é tão comum, mas acontece. O House of Cards também, embora seja um seriado e não um filme, a primeira temporada do House of Cards, que cobre o livro do House of Cards, que vem antes, é muito melhor do que o livro. Então, me parece que não dá para a gente ter aquele preconceito de dizer que sempre o livro é melhor do que o filme. Há casos em que, de fato, sim, o filme pode superar o livro. Aliás, tem um caso curioso aqui, que é o Psicose. O Psicose, o famoso filme do Hitchcock, ele é baseado num livro. E no filme, Hitchcock conta que o diretor, o Hitchcock, quando resolveu que ia filmar aquela história, ele compra todos os livros e ele tira de circulação, porque ele quer que aquela história seja inédita, que o público não conheça aquela história. Então é um caso em que o filme ele acaba se lançando como uma história inédita, surpreendente, mas havia também um livro anterior a ele. E aí eu vou chegar num caso muito interessante, que é A Forma da Água, que também é um filme que ganhou Oscar, inclusive, do Guilherme Del Toro, que é um dos diretores que eu gosto muito, também fez o Labirinto do Fauno. E esse filme, ele tem um livro, que é o livro escrito por Daniel Krauss, Guilherme Del Toro, A Forma da Água. E eu fiquei curioso para entender se o livro havia vindo antes ou não. E a história é a seguinte: porque esse filme, se não me engano, ganhou o prêmio de roteiro original no Oscar, então não poderia ter o livro antes, né? E aí eu fui atrás disso, e a história é a seguinte: o livro foi produzido junto com o filme. Então, o Daniel Krauss, que teve a ideia, né, do argumento e levou para o Guilherme Del Toro, ele escrevia o livro enquanto o Del Toro produzia o filme. Eles foram lançados em paralelo. E o mais legal é que o livro, ele não necessariamente conta as mesmas partes do filme. Eles são complementares. Então, o livro tem cenas, personagens, trechos que complementam o filme. E isso é uma ideia que o Henry Jenkins, no livro esse aqui, Cultura da Convergência, ele traz, que é a ideia da hipermídia. A ideia de que as mídias elas podem se complementar. E ele dá como exemplo aqui Star Wars. Então, os filmes, eles abordam certas histórias, os livros publicados à época abordam certas histórias, os jogos de videogame abordam outros aspectos da história. Claro que esse universo Star Wars a Disney acabou comprando e acabou expandindo demais e até esgotou um pouco ele, né? Mas, de qualquer forma, hoje os seriados também complementam os filmes. Tudo está dentro do mesmo universo ficcional, mas eles não são conflitantes. Eles não são necessariamente, não há conflito entre um e outro. Aqui na Forma da Água também. Mas o legal do exemplo da Forma da Água é que é uma história única, uma história específica que tem o filme, então, do Del Toro, e tem esse livro do Daniel Krauss, Del Toro, que ele vai complementar. O livro, eu acho, não é que ele seja pior do que o filme, é que, de novo, esse filme aqui é muito bom. Esse filme aqui é nota 11, então não dá para comparar o livro com o filme. Mas a ideia de que os dois juntos são nota 13, isso eu acho bacana. Eu acho que a ideia de que fazer um livro complementar, criando algumas novas, alguns spin-offs, ou criando alguns novos elementos, mudando um pouquinho a experiência do filme, isso é uma coisa que me pareceu
um acerto muito grande. Certo, gente? Então, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês gostam mais dos livros do que dos filmes, se existe algum caso que para vocês o filme funcionou melhor do que o livro, para que a gente possa seguir essa conversa. Lembrando que há mais de 100 anos o cinema se vale da literatura para suas obras. E hoje, claro, há filmes baseados em quadrinhos, filmes baseados em musicais, filmes baseados em livros de não ficção, filmes baseados em filmes, inclusive, né? A gente vê releituras de filmes, não necessariamente fazendo o mesmo enredo. Então, o cinema ele tem essa capacidade de retrabalhar outras obras. E claro que os livros também, né? A gente já vê hoje livros baseados em games, livros baseados em filmes, por que não? Tá bem? Deixe nos comentários a opinião de vocês, então. Deixe de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal se não forem inscritos, mandar o canal para pessoas que gostam de ler, gostam de escrever, que a gente semanalmente publica vídeos aqui e também faz lives quase toda quinta-feira às 18 horas. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!